que foi agora. Só fazer a apresentação. Pronto, olha o assunto dessa aula, tá, pessoal? Preste atenção que ele é muito delicado, porque ele tem algumas questõezinhas que são bem simples de você captar, mas ao mesmo tempo você precisa fazer a conexão com tudo. Vocês já entenderam o que é o plano, ou seja, você já tem sequência de texto, você já tenta fazer com que o repertório ele se encaixe naquilo que você está trabalhando, você já consegue fazer a transição entre os períodos e encher os parágrafos de argumentação com fluência, né? E criar aquela unidade semântica, a unidade argumentativa. Só que agora o que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho mais delicado, tá? O que é isso? É a transição de conteúdo. Como assim transição de conteúdo? Eu vou pegar o Enem 2022 aqui, e aí nesse Enem 2022 o tema era esse, ó, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Acho que foi na última aula eu falei sobre os núcleos semânticos, né, do tema. Aí pedi para que vocês vissem qual eram os núcleos que vocês precisariam dar conta. Só que você vai ver o seguinte, ó, como é que eu posso dividir esses núcleos aqui? Eu posso dividir em desafios para a valorização, é um núcleo específico. O que se pode fazer para valorizar algo, sabe? O que é que se valoriza de algo especificamente? Aí eu tenho valorização de comunidades e povos tradicionais, que pode ser um outro tópico, ou seja, se eu só falar sobre a valorização de comunidades e povos tradicionais especificamente, eu vou atrelar ideias como, por exemplo, respeito à cultura, a modo meio de vida, né? Modo de sobrevivência, a como eles se relacionam com a natureza, isso tudo. Então isso vai ficar ligado à valorização de comunidades e povos tradicionais. A questão do respeito está mais no respeito ao seu modo de vida. Quando eu considero já comunidades e povos tradicionais no Brasil, tirando a ideia de valorização, só considerar comunidades e povos tradicionais no Brasil, o que é que eu teria? Eu teria já, por exemplo, um apanhado histórico sobre como as comunidades e os povos históricos no Brasil, eles se firmaram, qual o papel deles na época do descobrimento, como eles passaram pelo período colonial, o que aconteceu depois com a sucessão dos fatos históricos e como eles estão hoje em decorrência do que foi o passado. Isso aí que a gente fala é especificamente só sobre comunidades e povos tradicionais no Brasil, ou seja, eu não estou abordando a perspectiva de valorização, nem estou abordando a perspectiva dos desafios. Está vendo como eu posso recortar esses grupos em grupos menores e só me concentrar nas informações sobre cada um deles? Essa é a iniciativa que a gente vai ter na redação. O que é que eu vou mostrar hoje aqui? Eu vou mostrar como a redação nota 1000, na minha concepção perfeita, ela conseguiu atrelar vários conceitos de várias áreas do conhecimento dentro disso que o tema mostra aqui, numa verdadeira lógica de transição com o conteúdo. Nada dele é aleatório, nada é superficial, tudo tem uma finalidade. A redação é exatamente a que vem aqui, ó, do Luiz Felipe. Quando vocês estiverem vendo essa aula depois, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? O X da questão aqui na redação é você conseguir progredir acrescentando informações, agora informações que não são aleatórias, que se ligam ao tema e das várias áreas do conhecimento. Mas para fazer isso, em termos de repertório, eu tenho que ter uma lógica de defesa de ponto de vista. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso. Olha aqui, ó. Ele já começa com o repertório, né? O poeta modernista Oswald de Andrade, e isso é importante para a gente, relata, em erro de português, que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Aí eu vou parar no travessão aqui, por quê? Até aqui é só ele fazendo referência a algo. Que referência ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer uma referência sobre como o processo, na verdade, foi a revelia dos indígenas, como se os indígenas não tivessem absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo. Por isso que ele usa a estrutura de voz passiva. Ó. O índio foi vestido pelo português. Perceba que o foi vestido é algo simbólico que ele escolheu para a redação. Por quê? Quando eu falo em vestimenta, não fazia parte da cultura indígena, né? Era uma cultura totalmente diferente da ocidental. Então, quando ele foi vestido, é como se ele estivesse dizendo simbolicamente, ele foi aculturado. E aí ele abre o travessão para emitir sua opinião. Seu comentário acerca do repertório que ele trouxe. Travessão. Aí faz uma denúncia. Ou seja, ele analisa isso que ele acabou de colocar do Oswald de Andrade como uma denúncia
a aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Então percebam, né, que a única coisa que ele está apontando aqui é que foi a chegada dos europeus que promoveu essa aculturação. Então, o ponto de partida para entender o processo é se concentrar na chegada dos europeus. Ele vestiu o indígena na figura, na ideia ou na visão do Oswald de Andrade, que era um modernista. E aí eu quero que vocês lembrem sempre que não é um repertório aleatório, porque Oswald de Andrade, junto com Mário de Andrade, foram responsáveis pelo Manifesto Antropofágico, que nada mais era do que um manifesto da literatura modernista, que falava sobre a perspectiva do brasileiro ele se apoderar da cultura do europeu, da cultura do outro, para fortalecer a sua própria cultura. Era como se fosse um ritual antropofágico do indígena, né, que foi confundido com o canibalismo. Então ele traz isso de propósito para mostrar que olha o que é que ficou nocivo para a questão da tradicionalidade dos povos. Bom, fez isso, ele botou o ponto. Então, ou seja, ele começou a redação dele com um contexto muito claro e ainda fez um comentário sobre esse contexto. A partir desse contexto, ele começa a tecer as suas ideias, o que é a tese dele, na verdade, sobre o tema desafios para a valorização de povos tradicionais no Brasil. E aí, olha só a habilidade que ele tem quando ele fala, paralelamente, no Brasil atual, e aqui é a transição, ou seja, ele mostrou o passado, a causa, e agora ele está no presente, mostrando exatamente o que é o desafio de valorizar. Olha só. A manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, ou seja, no caso os índios, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Aí ele entra no tema propriamente dito, porque ele não considera só os indígenas, ele considera os demais povos tradicionais. E ele atrela isso tudo à perspectiva de aculturação, a mudança do parâmetro de vida de cada povo desse aqui. Então, para valorizar, na verdade, eu tenho que mudar essas práticas prejudiciais aqui, ó. Manutenção de práticas prejudiciais. Que práticas subjetivamente seriam essas? Seriam atreladas àquela perspectiva da chegada do europeu e do vestir as pessoas que estavam aqui, tá? Ele coloca isso simbolicamente. E aí ele vem para os argumentos, ó. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, aí ele se apodera do tema, né? A educação deficiente acerca do tema, ou seja, por que ele vai situar a educação? Porque eu perpetuo a imagem preconceituosa de atraso. Porque se eu visto é porque eu considero que isso é moderno e eles estão atrasados. E a ausência do desenvolvimento sustentável. Por que ele vai falar do desenvolvimento sustentável? Porque a valorização desses povos está ligada à maneira como eles vivem, à forma de vida deles. E é uma maneira sustentável, né? Uma maneira moderna é marcada pela tecnologia. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Olha como ele está posicionando as ideias de forma estratégica, numa transição perfeita e agregando conteúdo sempre sem quebrar o fluxo de raciocínio que ele cria. Bom, aí quando ele desce para o argumento, olha como é um show de controle de informações e de transição, tá? Preste atenção nisso aqui, ó. Diante desse cenário, existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. O tópico frasal muito claro, ou seja, ele diz que há uma falta de promoção de ensino eficiente. Para quê? Para desconstruir toda a mística que foi criada pelo europeu, né? De atraso, de desvalorização e tudo mais. Aí ele vai defender essa ideia. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, e aí eu chamo a atenção para os termos que ele utiliza. Ó. Ponto de vista histórico eurocêntrico. Por que isso é importante aparecer aqui? Porque ele fala lá atrás que foi a visão europeia, né? Foi a chegada do europeu. Então a visão nunca é de quem foi conquistado, a visão é do conquistador. E a visão deles era uma visão de atraso. Então é essa visão aí, esse ponto de vista histórico europeu, que se perpetua, ó, quando ele fala assim. Enraizam no imaginário estudantil, que é um problema, que são as futuras gerações, a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. E aí eu chamo a atenção para isso. Ele está usando os termos corretos, fazendo transições corretas para aumentar o grau de informação dele. Então, quando ele fala cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica, ele fala que o fator que distingue a visão sobre os indígenas da visão de quem não é indígena, quem é europeu, é o avanço tecnológico. Então, nessa concepção, a tecnologia tem um papel nocivo. A exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno, o que consequentemente gera um preconceito.
E aí ele chega na palavra central. É um preconceito por causa do atraso que se cria com relação a esses povos tradicionais. Manifestado em indagações como: o índio tem smartphone e está lutando pelas demarcações de terras. Como se não fosse um direito dele, entendeu? Por quê? Porque ele não precisa na visão do europeu, né? Histórica, eurocêntrica. Não precisa porque ele é atrasado na visão deles, desse preconceito. Ele trouxe uma fala comum para mostrar como isso se enraiza na sociedade, ele provando o enraizamento. E aí ele entra agora, depois do travessão, numa clara sequência de enunciar justificativas. Olha só. Travessão, ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. Sempre que ele vai fazer um comentário acerca do que ele está trazendo, ele usa o travessão para chamar a atenção para o comentário dele. É uma deslegitimação dos indígenas. Aí ele faz, ó, entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, aí ele está usando realmente repertório denso sobre o assunto, mostrando conhecimento claro sobre a ideia que ele está trabalhando, de várias áreas do conhecimento, seja legislativa, seja histórica, seja do senso comum, quando ele joga essa frase. Aí ele faz, ó, de acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Ou seja, então não cabe a gente discutir se eles estão de smartphone ou se eles têm direito à demarcação. Isso é algo que não depende da tecnologia, é algo que é inato. Dessa forma, aí fechamento. Por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais. E aí ele fala da falha dos colégios, né? Mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos, ou seja, se são futuros brasileiros e eles nascem sendo enraizados nesse pensamento, é claro que eles vão ser discriminatórios, ou seja, preconceituosos, como ele colocou aqui no meio, e ele explica qual é o quadro da educação brasileira nesse sentido. Tá? Aí ele vai para o outro argumento, ó, e ele fala sobre... Além disso, outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos é a carência do progresso sustentável. Lembra que eu falei que na redação dele a ideia que está atrelada é a ideia da tecnologia? E a tecnologia que faz com que se compare os povos tradicionais, alegando sempre que eles são atrasados? Aí ele traz essa ideia da sustentabilidade. Nesse contexto, as entidades mercadológicas que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais não necessariamente se preocupam com sua preservação, comportamento no qual se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão, ou seja, há aqui o privilégio do lucro sobre a vida desses povos. Bem claro esse argumento. À luz disso, há o exemplo do que ocorre aos pescadores. Aí ele traz um outro povo tradicional, né? Estava só indígena, ele traz os pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal, extremamente comum na região amazônica. Extremamente comum na região amazônica é conhecimento de mundo. Garimpo ilegal aqui, ó, quando ele fala, aí é repertório, tá? Conhecimento também de mundo. Por conseguinte, o povo que sobrevive a partir dessa atividade é prejudicado pelo que a biologia... Aí ele está usando as várias áreas do conhecimento para sustentar a ideia que ele está traduzindo aqui. É isso que o Erenkel chama de magnificação trófica, quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar. Aí comentário dele, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Fechando, assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma responsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Ou seja, ele falou por que o meio sustentável desses povos está sendo negligenciado por causa da exploração ilegal, do garimpo, de atividades que são altamente poluentes e que prejudicam, segundo o conceito biológico, a vida desses povos, dos animais dessas regiões. Ou seja, ele atrelou o que se considera atraso desses povos à perspectiva de desafio hoje, porque as pessoas não estão querendo saber, só visando lucro e mercado. E aí ele cai na conclusão. Portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Para isso, o Ministério da Educação, porque ele localizou o erro na educação, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas, ou seja, hífen para separar o detalhamento, deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos civícolas e desconstruir o preconceito.
Tá vendo como todas as palavras que ele deixou no decorrer da redação ele trouxe para cá? A ação está dentro das palavras que ele coloca lá e dos problemas, preconceito. Agora ele vai para os pescadores. Primeiro já está completo, hein, com todos os elementos. Ou seja, agente, Ministério da Educação, detalhamento, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas, ação, deve educar os alunos a respeito dos empecilhos da preservação dos indígenas, modo meio, por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico, finalidade, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Aí vem ademais, o Ministério do Desenvolvimento, aí detalhamento, parte instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ação, precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis, visando a valorização de tais pessoas mediante canais de denúncia. Está percebendo que no segundo ele não coloca o modo meio? Por quê? O Enem só exige que pelo menos uma das intervenções esteja completa. Como a de cima já está toda completa, ele pode simplesmente não colocar uns elementos nesse de baixo, mas fecha a ideia. O que ele resolveu? A questão da educação que ele falou lá em cima e a questão da fiscalização da poluição do segundo parágrafo. Ou seja, isso é um bloco perfeito de redação com transição de ideias claras, nada repetido, com transição de ideias claras que foram agregando repertórios e esses repertórios todos se completando na perspectiva de provar alguma coisa. O que ele provou? Exatamente aqui na introdução, na tese. Olha o que ele conseguiu provar. Que há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores, que é um exemplo. Foi isso que ele provou. Tanto as práticas com relação à educação, quanto as práticas de exploração desmedida sem fiscalização. Essas duas coisas traduzem o que ele criou ali e todo o repertório se conecta no desenrolar dessa ideia, ou seja, ele vai encaixando no momento certo a palavra que se afilia ou a ideia que se afilia àquilo que ele está desenvolvendo. A exemplo quando ele falou da ciência lá da composição dos metais pesados, ele falou sobre a biologia. Quando ele falou aqui do imaginário e tudo mais, ele falou da teoria do indigenato, para que se eduque nessa perspectiva. Então, a redação dessa pessoa aqui, na minha concepção, é uma das redações mais claras e mais completas em termos de nota 1000. É esse modelo que eu estou perseguindo com vocês aí, e a perspectiva é que toda vez que eu estou corrigindo, eu estou falando isso, ó, falta isso aqui, falta aquilo. Mas o plano específico é esse. Eu acho que ficou claro. Eu vou parar a aula agora aqui para não ficar tão extensa. Tá?